Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Bom, nós iniciamos a nossa nova série no domingo passado, né? A tia Lu iniciou aqui com vocês no vídeo o nosso novo tema, uma luta diferente. Você viu? Nós já temos algumas crianças, né? Uma boa parte de crianças indo à igreja nos cultos presenciais, mas algumas ainda não estão podendo ir, não é verdade? Por isso a gente está trazendo os vídeos aqui para que vocês possam também ouvir, escutar as histórias bíblicas, ver os vídeos e se alimentar da preciosa palavra de Deus. Então, olha só, no domingo passado a tia Lu deu a introdução dessa série, uma luta diferente. E essa série vai falar sobre a armadura de Deus. É o que a gente precisa, é o que nós vamos aprender nessas lições para poder lutar nessa luta diferente, né? No domingo passado, a tia Lu ensinou para vocês o versículo tema da nossa série, não é verdade? Cada aula nós vamos relembrar esse versículo para a gente ficar, com ele gravadinho na ponta da língua, tá bom? Mas hoje, antes de falar o versículo, nós vamos conhecer um cântico, uma música, um cântico que tem tudo a ver com esse tema que a gente está trabalhando, tá bom? É um cântico animado, se levanta aí para você aprender e cantar esse cântico que vai ser o nosso cântico tema, tá? É um vídeo que você vai ver hoje com esse tema e nos outros domingos a gente vai cantando, tá bom? Então presta bastante atenção e aprende o cântico. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Alto, direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para lutar, visto agora minha armadura contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. E aí, gostaram do cântico? É muito legal, não é verdade? Me preparo para a luta, visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. E aí, cada peça dessa armadura nós vamos aprender nas nossas aulas, nos nossos vídeos aqui, tá bom? Então eu quero que você veja, participe de todos para você saber que para lutar essa luta diferente, nós precisamos estar preparados. E vamos aprender aqui então como a gente pode se preparar. Vamos lembrar do nosso versículo? Vamos falar juntos então o versículo tema? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6:11. Amém. Esse versículo nos mostra que Deus nos deu uma ordem. Essa ordem está aqui, vistam-se com toda a armadura. Ele disse pra gente se vestir, é uma ordem que Ele nos dá. Mas por que Ele dá essa ordem? Por que a gente tem que se vestir com essa armadura que Deus nos dá?
Aí ele diz o porquê. Para ficarem firmes. Firmes contra o quê, gente? Contra as armadilhas do diabo. Nós já sabemos, né? Que o diabo de diversas formas, a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas, que ele é o pai da mentira. Então, ele vai colocar armadilhas na nossa frente para que a gente não agrade ao Senhor, para que a gente desagrade a Deus e o nosso irmão, as pessoas que convivem com a gente também, né? E nos distancie de Deus. Ele vai colocar essas armadilhas por isso. Mas, quando a gente se veste dessa armadura que Deus nos dá, a gente fica firme e preparado para lutar contra essas armadilhas. E aí, vamos aprender então qual deve ser a primeira parte dessa armadura? Tá preparado aí? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui uma menina e um menino que vai representar você menino, você menina que tá aí me vendo, tá bom? Olha só, eles têm aqui, né? Estão com a roupinha deles, mas hoje eles vão ganhar a primeira peça dessa armadura. Vamos descobrir que peça é essa? No versículo 14, ainda do capítulo 6 do livro de Efésios, diz que para a gente poder ficar firmes, como ele diz aqui no versículo 11, nós precisamos usar o cinto da verdade. Gente, olha que coisa! Vou colocar aqui, ó, na menininha, o cinto e no menino. Já explico para vocês. Olha só, esse cinto aqui, ele tem uma parte aqui embaixo, né? Mas o que dá firmeza para a armadura do soldado é o cinto. Lembra que a tia Lu, no domingo passado, explicou para vocês que Paulo, quando foi explicar às pessoas sobre essas coisas que a gente vai aprender nesse novo tema, ele se lembrou e ele usou a armadura do soldado romano, que era algo que as pessoas daquela época já conheciam, elas viam os soldados. Então, para elas poderem entender o que Paulo realmente queria dizer, né, o que Deus estava querendo que ele explicasse para as pessoas, ele se lembrou disso e ele usou esses símbolos, né, da armadura do soldado romano. E aí, o primeiro item, a primeira peça dessa armadura, então, vai ser o cinto da verdade. No versículo 14 diz, para que vocês fiquem firmes, usem o cinto da verdade. Gente, como será que a gente pode usar esse cinto, hein? Será que vai ser um cinto mesmo, assim, que a gente vai colocar bem bonito e andar com ele por aí? O nome dele já diz, ó, o cinto da verdade. Isso quer dizer que nós vamos ter que praticar todos os dias, falar somente a verdade. E então, nós vamos aprender com a nossa história bíblica de hoje. Alguém, um homem, que usou o cinto da verdade, mesmo numa situação muito difícil, que ficou difícil para ele, mas ele não mentiu, ele usou o cinto da verdade. Vamos conhecer essa história? No tempo bíblico, que aconteceu essa história, que você vai conhecer já já, tinham dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá era conhecido como o Reino do Sul. O reino de Israel era também conhecido como o Reino do Norte. E cada reino desse, aqui o reino de Israel, aqui no mapa de azul, e o reino de Judá de amarelo, cada um desses reinos tinha um rei. E o rei de Israel, nessa época aqui, era o rei Acabe. E o rei de Judá, nessa época também, era o rei Josafá. E o rei Acabe queria conquistar uma terra que não fazia parte de nenhum dos dois reinos, que era essa terra que tá bem aqui, ó. Tá difícil de ler os nomes, né? Mas era essa terra e eles queriam, o rei Acabe queria conquistar aquela terra para fazer parte do reino dele. E aí, crianças, o rei Acabe resolveu convidar, então, o rei Josafá para poder guerrear com ele, uma luta, né? Para poder conquistar aquela terra, porque naquele tempo era assim, quando eles queriam conquistar um lugar para que fizesse parte do povo deles, eles guerreavam. E aí o rei Acabe chamou então o rei Josafá para que ele pudesse guerrear junto com ele naquela guerra. O rei Josafá falou assim, olha, rei Acabe, você sabe que eu sou seu amigo, as minhas coisas, as minhas terras são como se fossem suas, os meus cavalos são como se fossem seus, mas faz um favor para mim antes disso, consulta a Deus, fala com Deus primeiro para saber se Deus quer que você vá realmente guerrear para conquistar essa terra, fala com ele primeiro. E aí, crianças, o rei Acabe então resolveu consultar, mas ele consultou profetas que falavam tudo que ele queria ouvir. E a Bíblia diz que o rei Acabe chamou 400 profetas para poder perguntar para eles
se ele deveria ir lutar. Aqui não tem a foto, a figura de 400 profetas, né? Mas era uma multidão de profetas, 400 homens, imagina, para poder dizer se o rei Acabe deveria ou não ir guerrear e conquistar aquela terra. Aqueles 400 profetas que o rei Acabe chamou, crianças, eles só falavam o que o rei queria ouvir. E aí, a Bíblia diz que eles até entravam, sabe, ficavam meio malucos mesmo, falando só o que o rei queria ouvir. E aí, aqueles profetas eram mentirosos, então. Eles não falaram a verdade para o rei Acabe. Não falaram a verdade, ficavam falando que ia agradar a ele. Aí o rei Josafá falou assim, mas nessa terra toda aqui não há um profeta do Senhor? Só esses mesmo aqui que estão falando mentiras? E aí o rei Acabe lembrou, ele falou, tem sim, tem um homem aí, o profeta Micaías, mas eu nem gosto dele, na verdade eu odeio ele, porque ele só fala coisas que não vão me agradar, coisas em que eu vou me dar mal, ele só fala isso, e eu não gosto dele não. Mas o rei Josafá disse, eu quero que traga então esse profeta. E aí foram buscar o profeta Micaías. Quando chamaram o profeta Micaías, crianças, no meio do caminho, na verdade, o servo do rei Acabe, que tinha ido chamar ele, falou assim, olha, profeta, já tem um monte de profetas lá, e todos eles falaram que o rei Acabe queria ouvir. Então você também fale, viu? Fale que ele vai ser vitorioso nessa guerra, porque ele precisa ouvir isso. E aí, crianças, o profeta Micaías, será que ele falou isso? Será que ele falou só o que o rei ia se agradar de ouvir? Será que ele falou? Ele até disse, ele até foi irônico assim, vai lá lutar, você vai ver a vitória que você vai trazer. O rei Acabe, o profeta Micaías, sabia do coração do rei Acabe, e ele sabia que ele precisava realmente ter um coração voltado para Deus e não se encher de orgulho e nem achar que ele era o melhor de todos, mas não, que ele deveria confiar em Deus, se entregar para Deus e deixar Deus conduzir a vida dele, assim como o rei Josafá fazia. Crianças, o profeta Micaías falou a verdade, mesmo sabendo que o pior podia acontecer a ele, porque ele estava falando com o rei, mas ele não deixou de falar a verdade mesmo naquela situação. E aí o rei Acabe não gostou nada daquilo, mandou que ele voltasse para o lugar dele, para a terra dele, e que lá mandassem prender ele. Olha só, o profeta Micaías ficou preso por causa do rei Acabe, pela ordem que o rei Acabe deu e porque falou a verdade. Mas mesmo assim, mesmo ficando preso, mesmo sofrendo aquela consequência, ele não voltou atrás e ele não mentiu. Os profetas, os outros, todos falaram mentiras para agradar o rei. Mas o profeta Micaías não abriu mão de falar a verdade e de dizer aquilo que o Senhor queria que ele dissesse. E aí, crianças, foi o resultado dessa guerra, hein? O resultado dessa guerra não foi bom para o rei Acabe. O rei Acabe morreu nessa guerra tentando conquistar essa terra, porque não ouviu a voz de Deus que o profeta Micaías tinha dito, não é? E aí teve a consequência dele, foi morto nessa guerra. A Bíblia diz, crianças, que nós devemos usar o cinto da verdade. É uma parte principal da nossa defesa para a gente se defender das armadilhas do diabo. Não vai ser um cinto como os soldados usavam, não vai ser esse cinto, mas vai ser a verdade que deve ser uma prática de todos os dias na nossa vida. Quando acontecer alguma situação em casa, na escola, né? Às vezes dá aquela vontade de esconder alguma coisa, de esconder algo que você fez, não é? Ou na escola, ou em casa, né? Nas aulas online aí que vocês estão tendo, na igreja, em alguma situação como amiguinho, mas você deve se lembrar, nós devemos sempre usar o cinto da verdade. A Bíblia diz, crianças, que Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós queremos ser imitadores dele e estarmos cheios de Jesus, nós devemos falar a verdade, nós devemos falar daquilo que nos enche dele. E a gente pode fazer isso lendo a Bíblia, aprendendo mais dele com a Bíblia, não é? Que é a palavra de Deus para nós. Então, que você sempre na sua casa, onde você estiver, você se lembre disso, de falar a verdade sempre, que Jesus é a verdade. Então, nós devemos estar cheios dele, né? Para poder fazer isso. E agora eu vou encerrar esse momento nosso fazendo uma oração por você, tá bom?
Você pode fechar os seus olhinhos, falar com Deus aí também, ouvir e pedir ao Senhor que te ajude a ser uma criança verdadeira e que sempre fale a verdade. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela Tua palavra que acabamos de aprender, que nós possamos exercitar a Tua palavra e praticar sempre a verdade, falar sempre a verdade em qualquer situação. Nós chamamos, Jesus, que Teu Espírito Santo nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, no próximo domingo a gente se encontra, tá bom? Para aprendermos mais uma parte da armadura de Deus, da armadura do cristão e como podemos nos fortalecer para ficarmos firmes em Jesus, tá bom? Uma boa semana para você, um beijinho, que Deus te abençoe grandemente, você e sua família.